bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live aqui, Pergunta pra Ju, né? Quem não me conhece ainda, tá chegando aqui no canal agora, eu sou nutricionista, eu sou mãe do João Arthur, que aos 12 dias de vida teve o diagnóstico de APLV, alergia à proteína do leite de vaca, e na medida, né, que ele foi crescendo, as coisas foram acontecendo, a evolução foi acontecendo, a gente foi descobrindo também algumas outras alergias a alimentos, como a soja, carne de porco e, por fim, o chocolate. Meu filho já está tolerante à proteína do leite de vaca, à proteína da soja, à proteína da carne de porco. Estamos quase vencendo aí o chocolate. E aí, com essa nossa trajetória, né, eu acabei me especializando no tratamento das alergias alimentares, estudei a fundo toda essa parte, né, do tratamento, que é a dieta de exclusão da proteína, e eu fui entendendo que é muito mais do que a frase tire leite e derivados da dieta. Essa é uma frase que norteia, né, muitas vezes quando a gente chega e recebe o diagnóstico nos consultórios. Muitas famílias escutam só isso, tira leite e derivados da dieta, fica parecendo uma coisa simples, mas não é nada simples, é muito mais do que isso. A gente começa a ver que muitas vezes só tirando o alimento que está escrito ali no rótulo, tira leite e derivados, não é o suficiente. E como ler rótulos? Será que aquele rótulo é seguro? Né? O que está escrito ali no contém? Pode conter? Posso comer? Não posso comer? Será que a criança pode reagir a outros alimentos? Né? São tantas dúvidas que vão surgindo aí a todo tempo. E a gente começa a ver que a proteína do leite de vaca, a proteína do ovo, a proteína da soja, do trigo, né? De alguns outros cereais, por exemplo, o arroz, o milho, que as crianças também podem reagir. Frutas oleaginosas, né, que são as nuts ali, as castanhas, amêndoas, nozes, avelãs, não estão só em alimentos, né? A proteína de alimentos não está só em alimentos, e a criança pode reagir via não alimentar. E aí está uma das maiores dificuldades também do tratamento das alergias alimentares. Pessoal do Insta, quem quiser me fazer perguntas, canal Dicas da Ju, corre lá, tem o link, tá? É um linkzinho do YouTube, vocês caem direto no YouTube, tem que estar logado no YouTube, tem que ter conta, login e senha. Loguem no YouTube para vocês conseguirem me fazer perguntas pelo link. E a Carla já tá aqui. Oi, Carla, bom dia. Tem as minhas alunas também por aqui, já podem me fazer as perguntinhas aí, pessoal. Ó, a Silmara tá por aqui, bom dia, bom dia. Aí a Carla falando aqui, ó, tô amando o programa, Ju, Helena tá bem melhor. Que maravilha, Carlinha. Carlinha é minha aluna do programa online de acompanhamento para crianças com alergia alimentar. A Vivi, se eu tô bem, Vivi. Trabalhei muito fim de semana aí por vocês, mas eu tô bem sim, eu tô rouca, né? Tô cansada, o olhinho tá pequeno. Meu filho acordou 3 vezes essa noite. É assim, gente, temos aqui ainda um processo de sono, né? E muitas mamães têm essa dúvida em relação ao sono da criança com alergia alimentar. O que que acontece? Vou até falar um pouquinho sobre isso enquanto vocês colocam as dúvidas aqui pra mim. Meninas, já podem metralhar de dúvidas aí que eu vou responder todo mundo. Gente, muitas mães têm essa dúvida em relação ao sono. Os sintomas da alergia alimentar podem atrapalhar o sono da criança? Sim, podem sim. Só que nem todo despertar noturno vai ser por conta da alergia alimentar. O que a gente tem que reparar? Se a criança está em reação, se ela está fazendo sintomas. Então, os sintomas trazem desconforto e alguns trazem muita dor realmente, né? Dor mesmo na criança, como por exemplo a criança que tem a doença do refluxo associada à alergia ou não, né? Que pode ser em separado também, a criança pode ter doença do refluxo e alergia, mas quando tem o refluxo, toda vez que a criança deita, né? O conteúdo ali, o líquido que está no estômago, o leite, junto com o suco gástrico ou o alimento, se a criança já é maior, volta, então vai dando queimação aqui, né? No esôfago, que é o caninho que liga a boca até o estômago, vai queimando mesmo, porque volta com enzimas digestivas, né, que são ácidas e começam realmente a inflamar. E a própria alergia, a própria reação alérgica também pode dar inflamação aqui no esôfago, tá? Então tem essa questão também, dependendo da criança, né, dependendo do sintoma. Sintomas gastrointestinais, muita cólica, né, gente? Pensa numa cólica menstrual.
muito intensa. Agora pensa isso num bebezinho que tem o intestino muito sensível, que é tudo muito imaturo, né? A parte sensorial do bebê é muito aflorada. Então uma cólica intestinal nele é muito dolorida, é muito grave, né? Quando a inflamação está no intestino. Sintomas de pele, de dermatite atópica, por exemplo. Né? Só quem tem dermatite atópica sabe o quanto incomoda, coça, arde, dá um desconforto tremendo. Parece que a pessoa quer sair do corpo, né? Criança que faz urticária, eu já tive urticária, eu faço o processo de urticária e angioedema com alguns medicamentos e algumas outras substâncias como protetor alérgico, protetor solar, eu faço alergia. Eu tenho que passar um específico que não tem uma substância. Gente, quando dá urticária e edema, é realmente assim, coça e sai tudo do lugar, né? Realmente dá vontade de sair do corpo. A verdade é essa, dá muito, muito, muito desconforto, né? Quando a criança tem reação de urticária, que são aquelas placas vermelhas, e edema, quando incha a boca, incha o olho, pode inchar a garganta, pode dar problema respiratório, pode dar problema, né, na parte cardiovascular também, taquicardia, enfim. É muito desconfortável, né? Todos os sintomas da alergia alimentar são muito desconfortáveis. Então a gente tem que avaliar se a criança está acordando pelo desconforto, pela dor, né? E o choro, gente, mãe conhece, né? Quando o João Arthur nasceu, eu falei, gente, nunca, como que mãe fala que sabe que choro é de dor, choro é de fome, choro é de sono, mas a natureza é tão perfeita, né, gente, que a gente vai, começa a passarem os dias ali, a gente vai conhecendo os nossos filhos e a gente consegue identificar o choro. É muito incrível e divino isso, né? Eu acho isso muito divino. O tipo, como o corpinho da criança se joga, se comporta ou se contorce, o jeito do choro é diferente, é como se a criança falasse com a gente mesmo pelo choro, a gente vai identificando isso, né? E na medida que é dor, a gente começa a identificar aquele choro estridente, a criança se contorce, ela se joga, né? É bem característico ali do sintoma de reação de dor. Então, se a criança acorda com esse choro de dor, de desconforto, que é às vezes né, um choro que você pega a criança no colo à noite e ela continua chorando, aí sim pode ser um reflexo, né? O sono está muito atrapalhado, a criança não consegue realmente dormir e descansar porque ela está com dor, com desconforto. Agora, se é um chorinho, tipo chamando a mamãe, eu quero o seu cheiro, eu quero o seu colo, eu quero você, tô me sentindo inseguro, e você acalenta a criança e ela na hora, ela libera o corpinho, ela se aconchega em você e dorme novamente, são os despertares da criança, né, gente? Por incrível que pareça, dizem que tem crianças que logo do início dormem a noite inteira. Isso pra mim não é uma realidade até hoje. Meu filho tá curado das alergias, né? A gente tem um resquíciozinho aí de uma alergia ao chocolate, mas ele come raramente, a gente faz uns testes por aqui. Então ele não tá em processo alérgico e ele continua acordando. É dele, mas como diz a minha mãe, né? Eu tô pagando o que eu fiz com ela, porque eu também acordava. Minha sogra falou que o meu marido também acordava até os 5 anos de idade. Isso é tenso, meninas, é tenso, né? E enquanto tem alergia, né, a gente como mães de alérgicos, a gente sempre vai culpar a alergia, da alergia, mas nem sempre é. É importante a gente fazer essas diferenciações. A Val tá aqui, querida. Eu fico olhando para outra câmera, eu não vejo as meninas que estão entrando aqui. Aqui, a Senei. Então vamos lá, vamos às dúvidas de vocês. Carla perguntando aqui, ó. Carla, que é minha aluna. Helena ganhou 800 gramas de 2 para 3 meses. Yes! Né? Ela gofa bastante às vezes, mas na hora depois de mamar. É normal? É refluxo patológico relacionado à alergia? Carlinha, então o que acontece? Né? Como eu sempre explico aqui a questão do refluxo. Eu sei que tem muita gente com dúvida em relação ao refluxo. Vamos lá. Gente, tem o refluxo fisiológico, né, que acontece por uma imaturidade mesmo do sistema gastrointestinal da criança. O bebê do humano, ele não nasce pronto, né, tanto que a gente tem aqueles 3 a 4 meses ali que a gente chama de esterogestação. O bebê ainda nasce muito imaturo. E aí, o que acontece?
ele pode refluir esse líquido do estômago por uma falta de tônus, de força ali, né, de todo o trato gastrointestinal, e muito pela falta de tônus de uma tampinha, que é uma válvula, que a gente tem do esôfago, que é esse caninho que liga a boca até o estômago, né, tem uma válvula ali que fecha, uma portinha mesmo, então ela ainda está muito imatura, ela não tem muita força, ela não fecha completamente. Então, esse líquido, né, o leite materno ou a fórmula, que chegam ali no estômago, ele começa a voltar, tá? E dá isso. Só que o bebê, quando tem esse líquido voltando, né, e ele não tem problema no ganho de peso, ele não tem dor, não tem desconforto, ele mama tranquilamente, seja no seio materno, seja a fórmula, ele não joga o pescocinho para trás, ele não fica irritado, tá? Val, querida. Aí, o que acontece, gente? Quando ele não joga o pescocinho para trás, não tem perda de peso, não fica irritado ao mamar, mama bem, tá feliz, tá tudo certo, mas sai um pouquinho do conteúdo ali, às vezes sai, às vezes a gente escuta um barulhinho subindo e voltando, tá tudo bem, tá? É o que a gente chama de bebê golfador feliz. E é fisiológico, isso vai passar, isso não atrapalha o bebê. Mas tem um refluxo que é patológico, tá ligado a uma doença do refluxo, né? Que a gente chama de doença do refluxo. Que é quando esses mesmos sinais acontecem, só que, né, como acontece de forma muito intensa e muito repetitiva, a criança começa a apresentar muita dor, muito desconforto, ela começa a mamar, começa a arder, queimar realmente toda essa região, né, esôfago, estômago. Então ela joga o pescocinho para trás, ela fica desconfortável, ela sente dor, isso começa a repercutir no ganho de peso da criança, e é uma criança que está com dor, está incomodada, e os episódios são muito frequentes. Pode chegar a sair o líquido ou pode chegar a não sair. Tá? Pode só dar aquele barulhinho, né? A família consegue escutar o barulhinho do líquido subindo e descendo, subindo e descendo. Às vezes parece que a criança está mastigando alguma coisa, né? O líquido chega a subir aqui pela garganta e engole de novo. Tem risco de aspiração, de ir para o pulmão. Tem risco, né, desse refluxo também fazer infecção na parte respiratória, porque esse líquido pode subir mais aqui, ficar alojado aqui e causar algumas infecções. E aí, quando a criança tem isso, mas começam a aparecer esses outros sintomas, né, esses reflexos aí de coisas que não estão indo bem, o bebê não está clinicamente bem, é a doença do refluxo. A doença do refluxo, gente, pode ser um sintoma da alergia alimentar. Então, na medida que a criança reage à proteína do leite de vaca, que está vindo ou via alimentação da mãe, quando ela está em aleitamento materno, ou porque ela está recebendo uma fórmula à base da proteína do leite de vaca, ela faz sintoma de alergia à proteína do leite de vaca, tá? Então, pode ser um sintoma da alergia alimentar. Mas eu tenho casos de crianças que têm as duas coisas em separado. A criança tem alergia alimentar também, tem a PLV, mas tem a doença do refluxo. Como que a gente vai saber efetivamente? Fazendo uma dieta muito bem feita e os cuidados do dia a dia. Os outros sintomas, Carla, melhoraram, como você me falou aí. O ganho de peso, né? Ela está se desenvolvendo bem, a barriguinha é mais flácida, não está com dor intestinal, né? Se a criança tivesse, por exemplo, sintomas respiratórios, o sintoma respiratório teria melhorado. Se a criança tivesse, por exemplo, uma dermatite, pode ser que a dermatite tenha melhorado, porque a dermatite é multifatorial, nem sempre é só tirar o alimento. Mas os outros sintomas a criança melhora, mas o refluxo não melhora. Então aí a gente começa a perceber que a criança tem as duas coisas e tem que fazer o tratamento do refluxo com o médico, né? E muitas vezes esse tratamento é com medicamento realmente. Mas eu tenho crianças que a gente faz a dieta dentro do programa, né? Eu falo meu passo a passo, a família coloca em prática, coloca em ação, a gente vai aparando as arestas dentro do programa de acompanhamento, a criança estabiliza, para de ter os sintomas, tanto os outros sintomas que ela tinha, respiratórios, de pele, gastrointestinais, e o refluxo para totalmente. Aí vai depender da criança, e a gente só vai entender isso na medida que a gente faz a dieta e os cuidados do dia a dia muito bem feitos, e a criança melhora dos outros sintomas. Se o refluxo continuou, é porque ela tem a doença do refluxo. Aí tem que fazer o tratamento da doença do refluxo, tá, Carlinha? É isso. Aqui a Fabrícia me perguntando aqui, Ju, o teste do ovo é o mesmo da introdução alimentar, gema e tal?
Fabrícia, pode começar por assados, tá? 3 dias a 4 dias com o ovo em preparações assadas, antes de fazer gema e clara, é mais seguro. Tá, o protocolo, gente, que tá lá no programa, eu vou atualizar, tá? Já tem algumas mudanças, né? Na medida que eu vou estudando, que eu vou observando as crianças, tem algumas coisinhas ali que eu quero mudar no protocolo, mas são poucas coisas, tá, Fabrícia? Inclusive, mas o do ovo eu falo lá no vídeo do TPO, que tá lá dentro do programa. A gente começa com assados, gema, depois clara. A Vivi falando aqui que deu um suplemento que eu indiquei, mas de desconforto, fazia o barulho, não sei dizer se era do estômago, ele se virava de um lado para o outro. Devo persistir? Vivi, não, gente, qualquer coisa que a gente inicia, né, a gente tem que testar, vai depender da criança, do corpinho, do grau de sensibilidade, né, algumas coisas a gente sabidamente entra ali para melhorar, é igual medicamento, né, a mesma coisa de medicamento, apesar de não ser um medicamento, é um suplemento, mas tudo depende da criança. Até alimento que não era para fazer mal em criança alérgica tem reações. Então é um corpo mais sensível, é um corpo, né, que é onde o sistema imunológico é hiperreativo. Então tudo a gente tem que ir aos poucos para ver como a criança alérgica vai reagir, tá? Seja alimento, seja medicamento, qualquer coisa que a gente faça na criança alérgica. Então, Vivi, deu essa dúvida? Pode até ser que não seja isso, tá? Que não seja o suplemento. Pode ter acontecido alguma outra coisa junto. E ainda não identificou. Então, sempre na segurança, me tira, tá? Suspende alguns dias, espera a criança voltar para a estabilização e depois volta com uma quantidade um pouquinho menor e observa. A gente sempre tem que fazer essa contraprova, porque muitas coisas podem acontecer em conjunto e a gente acaba culpando às vezes um suplemento, ou um medicamento, ou um alimento, e pode não ser. Na dúvida, a gente dá um passo para trás, para depois dar um passo para frente. É sempre o que eu falo com vocês nas mentorias, né? Então faz isso, suspende um pouquinho, observa, olha se ele melhora. Melhorou, aí reintroduz novamente, né? Dá um dia, observa, pula um às vezes, dá outro dia, observa, pula um. E aí a gente vai efetivamente ver se é em relação ao suplemento que, né, dependendo da criança, pode ter um efeito colateral. Ah, Claudinha, obrigada, queridas. É cansaço, é sono, mas eu tô bem. Eu tô bem, sim, obrigada. A Thaís. Thaís, minha aluna. Oi, Thaís. Ela falando aqui que a PED tirou todos os alimentos alergênicos da minha dieta. Quero testar o ovo, mas ouvi você dizendo que o bebê que tem reação de pele pode ser do ovo. O que faço? Obrigada. Thaís, o ovo, ele tem uma probabilidade maior de dar reação de pele, mas nem sempre, tá? O ovo também pode dar sintomas respiratórios e gastrointestinais, como pode dar urticária, angioedema, né, que são a pele também, mas não só dermatite atópica, tá? Mas é uma coisa que nos acende um pouco a luzinha aí, quando já tirou leite, já tá sendo tudo muito bem feito, né? Fez o passo a passo ali do módulo 4 do meu processo de estabilização. Quando a gente passa para o passo 6 e 7, que é a investigação de um novo alimento, e a criança tem reação de pele, o ovo me acende um alerta, mas não quer dizer que seja isso. Mas é bom testar, né? É bom testar. Então, por exemplo, se tirou vários alimentos alergênicos, eu deixaria o ovo por último. Testa os outros alimentos alergênicos primeiro na sua dieta, tá, Thaís? Um alimento a cada 3, 4 dias. Gente, eu vou espirrar, eu acho, peraí. Live é assim, né? Acho que passou. Tá, Thaís? Então a minha recomendação é essa: teste os outros alimentos, como tem reação de pele e o ovo tem uma possibilidade maior de estar ligada a essa reação de pele. Eu testaria reintroduzir os outros alimentos que foram retirados antes, exceto leite e soja, né? Testa os outros, um a cada 3, 4 dias e deixa o ovo por último. Quando for testar o ovo, começa 3 dias aí no assado, depois uns 2 dias com a gema bem cozidinha, depois 2 dias com a clara bem cozidinha. Silmara perguntando: Ju, comecei na 5ª introdução conforme sua orientação.
Está um sucesso, que maravilha. Estou com dúvida em relação aos gases. Meu bebê está com muitos gases e um pouco de desconforto por isso. Sil, pode acontecer, tá? Por quê, gente? É um outro processo de digestão. Acaba, vamos dizer assim, demandando muito mais do corpinho, né? Inclusive, são proteínas diferentes, textura diferente, tem resíduo, tem fibra no alimento, inclusive a mudança da consistência do cocôzinho, né, gente? Na hora que começa a introdução alimentar, ela é muito visível, então muda mesmo. E um pouquinho de gases, sim, é normal, tá? O que não pode é esses gases excederem, ficar uma distensão abdominal muito importante, a criança muito irritada, que aquilo tire realmente a qualidade de vida, né? Pode ser que aí aquele intestino ainda esteja muito inflamado, ou muito disbiótico, né? Um desequilíbrio da flora. Aí, nestes casos, quando a gente começa a entrar com o alimento e a criança está muito sensível e parece que ela reage a um monte de alimentos, mas muitas vezes não é isso, é porque o corpo dela não está pronto. Aí é aquilo que eu falo para vocês, aí a gente dá um passo atrás, melhora a qualidade intestinal da criança primeiro, para depois a gente com mais segurança voltar para a introdução alimentar. Porque quando a gente começa a testar 1, 2, 3, 4, 5 alimentos e a criança parece que reage a tudo, é porque o intestino ainda não está muito legal, né? Ou tem uma desbiose, ou está muito inflamado, então a gente trata a criança primeiro, para depois fazer uma introdução alimentar com segurança, para causar menos desconforto para a criança, né? Isso é importante. Não é atrasar para sempre a introdução, né, gente? São coisas pontuais, isso é importante também, com muita orientação. Tá, Sil? Então tá um levezinho, um gazinho ali que a criança consegue soltar, faz uma massagem no abdômen de levinho, ajuda a criança a soltar esses gases. Se tiver nesse nível, que tem um pouquinho de gases a mais, mas não tá, né, fora do normal, a criança não tá super incomodada, tá dentro do esperado, tá? Tá dentro do esperado, sim. A Camila, bom dia, Ju, obrigado por toda a sua dedicação por nós, você é um anjo. Ô, Cá, muito obrigada. Aí a Carla, obrigada, Ju. As minhas alunas são muito queridas, eu tenho muito carinho por vocês, viu? Fiquem... saibam disso, de verdade. Ok? Aí, um fim de semana respondi todo mundo lá na plataforma e foi uma enxurrada de perguntas, mas respondi todo mundo com muito carinho, com riqueza de detalhes, instruindo o tratamento de cada uma, né? E se por acaso, gente, alguma coisa que eu respondi lá na plataforma ainda, né, tenha gerado dúvida, vocês sabem, é só me mandar a pergunta lá de novo que eu respondo. A Camila perguntando aqui, Ju, descobri recentemente que a minha bebê reagiu à aveia via leite materno, desconfiava, mas agora tenho certeza, né? Sempre aqueles testes que eu oriento. Na dúvida a gente retira, espera melhorar, mas testa de novo. A gente não pode ficar com uma dúvida eterna e ficar com aquela restrição na dieta da mãe ou às vezes da criança eternamente com uma dúvida, né? A gente espera o melhor momento, faz de uma forma segura, mas é muito importante realmente testar o alimento. É claro, meninas, porque aqui eu tô falando com muita gente, é claro que se a criança for IgE mediada ou fizer FPAS, que são aqueles vômitos a jato de difícil controle, e tiver uma suspeita da criança estar reagindo desculpa, gente, uma suspeita da criança estar reagindo àquele alimento, fazendo esses sintomas mais graves, você não vai fazer o teste em casa. Você vai contactar o seu médico, o médico que está fazendo o acompanhamento de vocês. Vai colocar, né, o que está acontecendo, explicar a história clínica, e aí ele vai acompanhar o teste, tá? Para fechamento do diagnóstico. Então, cuidado com isso. Muito cuidado. Agora, quando é uma reação via leite materno, reação mista ou IgE não mediada, e deu uma dúvida, né, uma parte mesmo assim de ajuste de dieta materna, ou na introdução alimentar, onde a gente entra com alimento, às vezes a criança dá um pouquinho mais de desconforto gástrico, mas não foi efetivamente uma reação alérgica, a gente está testando alimentos, né, uma reintrodução ou uma introdução de alimentos, uma reintrodução na dieta da mãe, uma introdução de alimentos na dieta da criança, né, e a criança não faz esses sintomas que levem risco à vida dela e o médico autoriza fazer em casa, a gente vai fazendo isso em casa, mas cuidado com as reações graves.
Se por acaso, né, tem muitas vezes a gente vai descobrir que a criança faz uma reação grave no momento da introdução alimentar. Fez uma vez, gente, placa vermelha, edema ou esses vômitos a jato, conversa com o médico, peça orientação, porque muitas vezes tem que fazer o TPO lá com o médico, tá? Em acompanhamento, em um hospital ou clínica, para que a criança não tenha riscos. Cuidado com isso. Então, ela desconfiava, mas agora tenho certeza, tenho que fazer o controle de traços da aveia também? Cá, muito provavelmente não. Tá? Muito provavelmente não. Mas, o que acontece? Cá, como você já está fazendo o controle de traços para as outras proteínas, o controle de traço, gente, traço, o que é traço? Né? São pequenas quantidades do alimento, qualquer alimento que tenha tido contato com aquela superfície ali, ficam agarrados, aderidos nas ranhuras ou na porosidade dependendo ali do material, né, que está sendo utilizado para fazer a comida, que a comida está em contato. Então ali vai ter proteína de um monte de alimento, não só do leite, né? Muitas vezes vocês me perguntam, até as alunas perguntam, Ju, agarra só a proteína do leite? Não, gente, agarra resto de alimento, a verdade é essa, né? Tem materiais que agarram o resto de alimento, todos os alimentos, vai ter um monte de proteína ali. Então acaba que se você está fazendo o controle de traços bem feito, como eu explico lá no programa, módulo 5 lá recheadinho para vocês com passo a passo, né, da higienização e a segurança ali da cozinha quando a criança reage a traços domésticos, não são todas as crianças que reagem, isso é importante falar, né, quando a criança reage ou quando a gente está fazendo uma investigação para ver se é isso que a criança está reagindo, porque já fez as outras condutas e a criança não melhorou 100%, acaba que você vai fazer o controle de todos os traços, né? Então, cara, é só fazer a higienização com os materiais que podem ser higienizados, né, da forma correta, e aí acaba que você vai fazer o controle de traços. Se tiver tido contato com alguma coisa aí, né, de algum material que agarre traços, naquele primeiro momento, até porque, né, você viu que fez a reação, não usa aquela vasilhinha ou aquele material, né, dê preferência lá para aqueles materiais que eu sempre falo com vocês que podem ser higienizados com segurança. Então, higienizando com segurança, você já vai fazer o controle de traços da aveia também. Mas a gente não tem certeza, por exemplo, porque a criança pode reagir a uma quantidade maior e não reagir ao traço. Vai ser sempre um processo de investigação, né, gente? Por isso que o tratamento das alergias alimentares é tão complexo, porque cada criança vai reagir de uma forma, num nível diferente. A gente vai ter que fazer testes, o tempo inteiro teste. Mas aí, cá, a minha dica no momento que inflamou, que reagiu, a gente restringe mais. E depois melhorou, estabilizou, aí a gente libera, né, o traço, para ver se no nível do traço vai reagir. Mas vai na segurança, vai nos utensílios que podem ser higienizados nesse momento, porque aí já fazendo a higienização para, né, traços em geral, porque ali pode ficar aderido qualquer resquício de alimento, e aí a gente vai na segurança nesse momento. Desinflamou, melhorou, né, a reação baixou, aí a gente pode até fazer um testezinho aí de um traço de aveia. Aí a Carla perguntando aqui se ela tomar os suplementos ajuda também, se ela não aceita tomar. Sim, Carlinha, tá? Se já tentou, era melhor na criança, esse tipo de suplemento é melhor na criança. Mas se já tentou de tudo quanto é jeito e a criança realmente não aceitou, sim, a mamãe que está em aleitamento materno pode tomar, tá? Vai te ajudar aí também, acaba modulando, né? Passando via leite materno. Perfeito. Fabrícia, a gente vai testar assado em bebê só acima de 6 meses, né, gente? Se a criança tem aleitamento materno, quem testa é a mãe, tá? Isso é importante, né? Se a criança tá até 6 meses, a gente vai fazer teste de alimento na dieta materna. E depois de 6 meses, se a mãe continua em aleitamento materno, a gente testa na mãe primeiro, se a mãe está restringindo aquele alimento, para depois testar na criança. E no teste de assados, Fabrícia, é importante falar que, por exemplo, os outros componentes, os outros alimentos que estarão ali naquela preparação já tem que ter sido testados separadamente, né? A gente não pode testar, né, gente, a máxima
do processo de tratamento das alergias alimentares aqui para os testes. A gente nunca testa 2 alimentos juntos, porque não reagindo, maravilhoso, mas reagindo, tendo qualquer desconforto, qualquer problema de, né, trancou o narizinho, deu alguma coisa na pele, deu alguma piora gastrointestinal, a gente vai ficar na dúvida. E eu não gosto de ter dúvidas. A dúvida nos atrasa o processo, né? Muitas vezes a gente quer fazer rápido, não, vou colocar ali 2 alimentos, vai dar tudo certo, maravilha, se der tudo certo, tudo lindo, e se não der? Aí, ao invés de ter uma certeza, você tem 2, 3, 4, 5 dúvidas, e isso atrasa o processo, muito, tá, Fabrícia? Então é importante, você vai fazendo um assado, que você garanta que os outros componentes ali da receita já tenham sido testados separadamente. Tá? Na sua dieta, se estiver testando na mãe, ou na dieta da criança, se a gente já estiver testando direto na criança, tá? E depois, né, a gente só testa o alimento na criança se a criança já tem acima de 6 meses e já come alimentos, né, gente? Já está em processo de introdução alimentar. Deixa eu ver se a Cá falando aqui, ó. Ô, Carla, você já viu a resposta da Camila para você? É bom que as mães começam a se perguntar aqui. Maravilha. Então foram sintomas gastrointestinais, né? Imagina, Fabrício, sem problemas. A Lu me perguntando, bom dia, Ju, bom dia, Lu. Tenho que tomar... Gente, tem algumas coisas que são as minhas alunas, tem prescrição, aí eu não posso falar, né? Para vocês, mas são algumas prescrições aqui que eu passo, analisando individualmente cada caso. Tenho que tomar X, X, X e X. Ontem tomei... Tá, anote. Tá, vamos lá. Lu, esse suplemento que você tomou, né, aquela questão, mesmo sendo dado na mãe, quando aumenta a dosagem, porque passa via leite materno, né, gente? A gente sabe que muita coisa que a mãe toma de medicação, de suplemento, passam via leite materno. É lógico que sempre é mais seguro na mãe, porque o que vai passar via leite materno é a mãe já digeriu e tudo mais, mas a gente sabe que pode passar via leite materno, como proteína do leite de vaca passa via leite materno, do ovo, da banana, da aveia, da carne, né, quando faz reação à carne, muita coisa pode passar via leite materno, suplementos e medicamentos também. Então, muitas vezes a mãe inicia um suplemento e a criança pode apresentar uma alteração, um desconforto, uma reação, isso pode acontecer. Bom, então se deu reação com esse, como você tem alguns aí para entrar, né, eu acho que alguns aí até prescrição médica, suspende esse que você entrou e tenta, por exemplo, o de cálcio com vitamina D primeiro, e depois o de vitamina C, e depois o probiótico. Lembrando que o probiótico aí, Lu, começa com uma dose menor, observe sempre dando um intervalo de 3, 4 dias entre um e outro, tá, Lu? Seria a ordem que eu te proponho aqui. O cálcio com a vitamina D, depois a vitamina C, depois o probiótico e por último deixa o de ferro, tá? Então, vamos lá, isso, suspende esse, como deu alguma alteração nele, a gente sabe que o ferro pode dar essa alteração, né, na criança que tem o intestino mais sensível, porque ele agride a mucosa intestinal. Eu te oriento a suspender, deixa esse por último, né? Entra com os outros, porque tem a importância aí dos outros, e a gente vai dar um tempo um pouquinho maior para quando a criança estiver um pouquinho mais madura, tolerar melhor, ela tem que estar bem para você conseguir. E agora, como deu um pouquinho de reação, Lu, vai ter que esperar um pouquinho para entrar com os outros, porque senão vai te confundir, tá? Ainda tem isso. Espera um pouquinho aí, uns 2, 3 dias, na hora que ele estiver melhor, aí você começa a introdução dos outros, porque senão vai confundir. É aquilo que eu falo, a criança em reação, gente, se a gente faz teste com a criança em reação, primeiro que a criança em reação pode estar mais inflamada, sistema imunológico mais ativado, e aí você começa a fazer teste e vai virar um ninho de gato, né? Um angu de caroço. A gente não vai conseguir entender o que efetivamente está acontecendo. Então, cuidado, espera um pouquinho, melhorou, começa a introduzir os outros com segurança, né? O que eu falo de introdução com segurança,
Aí você vai ter clareza realmente de cada um deles. A Cláudia perguntando aqui, Claudinha, Ju, depois de suspender por um tempo, estamos reintroduzindo o ferro. Estamos em 2 gotas, devendo chegar a 14. Como identifico se começou a dar intolerância? São os mesmos sintomas da alergia? Vão ser sintomas gastrointestinais, né? E Claudinha, uma dica boa por exemplo, tá dando 2 gotas, dá uma de manhã e uma à noite, não dá as 2 juntas, sabe? Dividir a dose em dois momentos do dia ajuda, tá? Melhora pro intestino não receber uma dose grande junta. Vai fazendo assim, tá aumentando 1 gota a cada 2 dias, uma de manhã, uma à noite. Aí aumentou mais 2 de manhã, uma à noite. Aumentou mais 2 de manhã, 2 à noite. Tá? Ajuda, Claudinha. Faz assim. Fica menos sensível o intestino. E aí vão ser sintomas intestinais, tá? Porque a agressão do ferro é no intestino. Então, vai dar um aumento de gases se reagir, tá? Aumento de gases, dor, desconforto, muco, sangue nas fezes, aumento do refluxo. É sempre no trato gastrointestinal, pode acontecer. Assim, falando que ainda não entrou. Último sanguinho é 20 dias. Perfeito, Sil. Tá na segurança, já pode começar. Tá na segurança, pode começar. A Mari... Carlinha, obrigada novamente, Ju. Imagina, querida. Pode perguntar, gente. Eu tô aqui pra vocês. A Mari perguntando, ei, Mari. Ju, bom dia. Tomo um polivitamínico. Posso eu fazer uso? Ao invés de dar pro bebê, ficaria uma dose alta pra mim? Glutamina não, porque a glutamina é um aminoácido, né? Então não daria um excesso. E para adulto, porque aquela dose que eu prescrevo é para criança, né? Dependendo da idade, é bem baixinha, não é dose medicamentosa. É dose que chega até a necessidade diária da criança, então é bem baixinha. Para o adulto não ficaria a mais, não. E você vai passar o que, né, assim, uma quantidade ideal, o leite materno, ele equilibra isso, tá? Fica tranquila. Então, você pode tomar, o melhor era na criança, mas tem casos, né? Dependendo, mais quando a criança é muito novinha, tem aleitamento materno, ou dependendo da criança pelo gosto, pelo cheiro, é uma criança que tem uma restrição maior de tomar algumas outras coisas, né? Medicamento também. O melhor seria na criança, tá, Mari? Mas se realmente já tentou aí de todos os jeitos que eu falo lá pra vocês e não deu, a mãe pode tomar. A Fabrícia perguntando aqui, Ju, o bebê pode reagir aos carboidratos e açúcares presentes no Neoforte? Pode, eu vou explicar, peraí. Não é uma reação alérgica, né? É uma reação de intolerância. A gente tem algumas reações adversas a alimentos. Então, pode ser uma reação alérgica, que tem ali um envolvimento de células de defesa, né, anticorpos ou outras células de defesa, e a gente tem alguns sintomas de intolerância, por exemplo, né, quando o corpo, por algumas questões, não consegue digerir bem o alimento, ou quando o alimento fermenta muito no estômago, no intestino da criança, e causa reações aí de flatulência, né, quando o intestino é mais sensível. E geralmente, Fabrícia, no caso da criança alérgica, geralmente, né, essa intolerância à digestão de carboidratos, de açúcares, ela tá ligada a um intestino inflamado ou que inflamou muito tempo. E aí essa célula, ela perdeu um pouco a capacidade de produzir enzimas, que são o martelinho que quebram esses açúcares, esses carboidratos. Se esse martelinho não está sendo bem produzido, porque o intestino passou ali por um processo, né, de inflamação, ou está passando por um processo de inflamação, e esses martelinhos não são produzidos na quantidade suficiente, esses açúcares não são quebrados, e aí açúcar não quebrado dentro do intestino, a bactéria faz uma festa, fermenta, que é uma beleza, puxa água, porque ele fica hiperosmótico, então puxa água e pode dar diarreia, dor, desconforto, tá? E esse suplemento específico, né, tanto que ele é recomendado para crianças acima de 1 ano, a gente tem que ter esse cuidado porque ele tem um pouco mais de açúcar, ele tem um pouco mais de carboidrato,
tá? Então isso pode acontecer, mas na criança alérgica é muito em decorrência a um quadro secundário à alergia, né? Por uma inflamação das células do intestino, vai acontecer ali uma dificuldade da digestão de carboidratos, porque a célula está inflamada. Célula inflamada não faz bem o que ela deveria fazer, que é produzir enzimas e absorver nutrientes. Então pode acontecer esse quadro secundário. Nada, Lu. Maravilha, Claudinha, perfeito. Isso, Fabrícia. Gente, a dica do ferro vale para todo mundo. A Sil perguntando aqui, Ju, antes da dieta meu bebê apresentava vômito em jato. Isso seria considerado FPAS? Depende, Sil, depende. O que acontece? Tem 2 tipos de vômito a jato. Tem um vômito que acontece muito rapidamente, né? É um vômito IgE mediado, tá? É um vômito IgE mediado. A criança tem um contato ali, às vezes, com a fórmula, geralmente, ou com o alimento, né? Um alimento ali direto nela. Pode acontecer via leite materno? Pode também. Acaba de mamar, já tem uma reação quase que imediata com o vômito a jato. Mas geralmente vem um vômito a jato, né? Um grande volume mais um. Na FPAS é um pouquinho diferente. A FPAS, o vômito, ele geralmente acontece cerca de 2 a 3 horas depois do contato com a proteína, seja via leite materno, seja via fórmula, seja via alimento, a criança já em introdução alimentar. E ele vem vômito de um grande volume e várias vezes. Né, não vem um vômito só, né? Até em leite materno a reação tende a ser um pouco menor, mas geralmente são vários vômitos, tá? Vários vômitos. Quem faz esse fechamento no diagnóstico, gente, é o médico, tá? Mas eu tô falando aqui em características gerais para vocês que estão me ouvindo aí atentarem para ver se é ou não, tá, Sil? Mas tem que ver a quantidade. E do FPAS, o que acontece, gente? Tem um risco de choque hipovolêmico, né, de uma desidratação muito rápida que acontece na criança, porque ela tem muito vômito várias vezes, com grande volume, perde muita água, e pode ou não vir a diarreia depois também, geralmente umas 4 a 6 horas depois aí do contato com o alimento. É uma reação IgE não mediada, a FPAS não tem produção de anticorpo, então não adianta fazer exame, não vai aparecer, mas é uma reação não tão tardia, né? É tardia porque é depois de 2 horas, mas não é tão tardia. Então, o vômito 2, 3 horas depois e a diarreia pode acontecer entre 4 a 6 horas depois. A diarreia pode vir ou não. Depende, né? Se pelo vômito a criança já conseguiu excluir toda a proteína ou se alguma coisa acabou passando para o intestino e vai sensibilizá-la também. De nada, Fabrício. A Claudinha perguntando aqui, Ju, você indicou tal, mas o pote deve acabar com 1 semana antes de completar esse período. Não, aí tudo bem, Claudinha, né? Aí não precisa, tá tudo bem, já deu a melhorada ali que precisava, tá tudo certo. Aí já pode, não precisa comprar outro não, tá? Aí, ó, graças a Deus tem dias que ele está bem, sem sintomas. Yes! Maravilha, Claudinha já fez o papel ali, né? Se por acaso precisar mais pra frente, né? Se acontecer alguma coisa, aí a gente volta a conversar, mas já pode suspender, tá? É em torno de 1 a 2 meses, tá? A Fabrícia perguntando aqui, ó. Tá, o da Cláudia, já respondi, Fabrícia? Tá, entendeu, Sil? Beleza. A Fabrícia perguntando, como saber se o intestino desinflamou? A gente vai saber do intestino, gente, o corpo fala, né? Por isso que eu falo, criança com sintoma intestinal, um bom médico, um profissional que entenda de alergia alimentar, ele não precisa de nenhum exame. Até porque os exames não fecham o diagnóstico, nem vão auxiliar tanto aí no acompanhamento das alergias, né? Como exame de sangue oculto nas fezes, que o que mais dá é falso positivo, dá positivo, fala que tem um sangue oculto e acha que isso, só por ter sangue oculto, é a PLV, fecha diagnóstico, né? Quem já me acompanha aqui há algum tempo já sabe que isso não acontece, porque muitas crianças que não têm qualquer sintoma de alergia, que tomam fórmula, por exemplo, fórmula pode dar microsangramento no intestino, né? Microhemorragias e geralmente criança com uso de fórmula, né, 50% delas vão dar positivo para sangue oculto, nascimento de dente,
Pode ser uma infecção bacteriana ou virótica, né, um parasita no intestino, muita coisa pode acontecer ali para dar o sangue oculto. Então, o sangue oculto, gente, é um exame que só atrapalha na alergia alimentar. Calprotectina, antitripsina fecal, substâncias redutoras, que são marcadores de inflamação intestinal, mas a gente, muito mais do que isso, né? A gente fala que a clínica é soberana. O que é a clínica? O que a criança está sentindo? O que a criança está apresentando? A gente tem que saber ler os sintomas da criança. O corpo fala, o tempo inteiro o corpo fala. Né? Então a gente tem que aprender a ler isso. Então, como que a criança tá? Como é que tá a clínica dela? Barriguinha estufada, muco, sangue nas fezes, irritabilidade. Como é que tá a digestão, diarreia, constipação? É isso que a gente tem que avaliar, muito mais do que o exame. Tá? Muito mais do que o exame. Exames são marcadores para inflamação intestinal, mas o corpo está falando. E esses exames, né, pelo consenso, ainda não tem, tá? Isso está em estudo, tá, gente? Eu sei que tem estudos científicos sendo feitos nesse sentido, mas ainda não foi para o consenso. Então, a gente não tem uma taxa de tanto a tanto a inflamação do intestino, isso é a PLV, ou isso é reação alérgica intestinal, ou isso aqui é baixo, leve, moderado, grave. Pode fazer, né, alguns médicos gostam de pedir esse exame para acompanhamento da inflamação intestinal, mas um bom médico, um bom profissional, ele vê a criança, ele lê a criança, né? Não tem que ficar gastando tempo e dinheiro da família com exames, se o corpo da criança fala muito mais e fala muito melhor nesse sentido, tá? Para alergia alimentar, tá, gente? Outras doenças associadas, ou se o médico está fazendo ali pedido de exame para fazer, por exemplo, um diagnóstico diferencial, isso é outra coisa. Uma coisa, outra coisa, tá? Falando para alergia alimentar. Então, a gente tem que ver a criança. Então, Fabrícia, tem que olhar para o seu bebê. Como é que ele tá? Ele tá bem? Esses sintomas relacionados que ele tinha antes, quando ele estava em reação alérgica, tá tudo bem? Parou tudo? Isso é estabilização. Lembrando que o muco pode ficar por mais tempo, muco isolado, a gente já não considera reação. A Ana falando aqui, usei a primeira dose, mais gases e refluxo. É possível ter sido reação? Preciso ver a alimentação? Ana, isso pode ser um efeito colateral, mas o que eu vou te orientar? Intercala, não vai todo dia e mantém naquela dose média, tá? Na metade da dose. Porque, principalmente nisso aí que você tá me falando, né? Nesse suplemento, isso pode acontecer porque tá em desequilíbrio. Então, a gente vai mais aos pouquinhos, né? Intercala, não vai todo dia, mas é importante dar, inclusive, para melhorar essa questão. Agora, óbvio, se ficar uma coisa muito insuportável, a gente para um pouco e tenta mais para frente, tá? Mas intercala, vai dia sim, dia não, a metade da dose. É importante. A Carol perguntando aqui sobre o consumo de carnes para quem está em investigação para soja. Carne vermelha pode? Porque boi confinado também usa soja, aleitamento exclusivo. Gente, na carne bovina não vou ter muito problema com essa questão da ração com a soja, não. Pode ter um pouquinho mais no frango, tá? Pela quantidade, porque o animal ali é menor. Eu não tenho muito esse problema da soja na carne bovina, não. Carne bovina, Carol, sempre muito bem cozida, porque a proteína que compartilha com o leite, né, uma proteína que ela é termolábil, ela muda a configuração na medida que ela vai para o aquecimento. Então, se a gente aquece, a gente reduz a chance da criança reagir à carne de boi, tá? Leite de vaca, carne do boi, tá? A chance de reação é baixa, por incrível que pareça, é cerca de 10%. Pode reagir? Pode. Mas quanto mais bem cozida a carne, né, você reduz essa chance. Então, quanto a isso, Carol, eu não me preocuparia não, tá? O que eu falo sempre com as meninas é vai para um frigorífico, um lugar que é só carne. Você tem mais chance da carne não ter tido um contato cruzado aí, porque pode acontecer. A Thaís falando aqui. A questão do frango que consumimos é por causa da alimentação dele? Influencia tanto assim mesmo? Thaís, depende da criança, porque tem criança que é muito sensível à soja, e a gente sabe que frango de granja, a ração tem um monte de soja. Então, dependendo da criança e do grau de sensibilidade dela, pode acontecer. Às vezes a gente acha que é o frango e é a frango de granja por conta da reação, por conta da soja, da ração da soja. Então, depende da criança. Vai pro caipira,
Caipirinha lá, mais natural, seria melhor para todo mundo, né? Menos hormônios também. Aí a gente vai fazer esse teste, né? Se é por conta da ração ou se é por conta da proteína do frango mesmo, que também pode ser da proteína do frango. A Samara pergunta daqui, Ju, meu filho tem assadura que parece fissura anal. Isso seria PLV? Posso fazer o uso? Pode fazer o uso do suplemento, sabe? Mas o que acontece? Eu já tive caso de criança que estava estabilizada e a fissura demorou um pouquinho mais para fechar, né? Olhe com o médico aí, peça para analisar se tem algum medicamento específico para passar, né? Isso é importante também, né, gente? O médico sempre tem que analisar. Mas pode ajudar sim, tá? Pode ajudar sim. Agora, o principal, Samara, é retirar a causa, né? Agora, tem que ver essa fissura porque às vezes a gente já retirou a causa e por uma questão ali, às vezes, de cicatrização, a fissura fica um pouquinho mais de tempo. Então, por isso que eu tô falando, essa pediatra para analisar, para ver se tem alguma pomadinha ou algum medicamento mais específico, tá? Mas esses suplementos podem melhorar sim, pode ajudar. Gente, suplemento não faz, suplemento tem que ser avaliado, cada caso é um caso, não é para todo mundo e não faz milagre não, tá? Não adianta, se você não fizer a dieta bem feita e os cuidados do dia a dia, se você não retirar a causa, adianta, não tem solução mágica, tá? Isso é importante falar aqui, é dieta bem feita e os cuidados do dia a dia. Processo de cicatrização, a Dani perguntando, é comum sair muco? Por quanto tempo? E Dani, depende da criança e do grau de inflamação, mas o muco, como eu sempre digo, muco isolado a gente já não considera reação. Se os outros sintomas que a criança tinha estão estabilizados, pararam, a gente faz essa vista grossa aí pro muco, tá? Quando tá em processo de melhora. Deixa eu ver o que mais aqui. Então é isso, pessoal. A gente já tá acabando aqui o tempo no Insta. Vou terminar de responder minhas mamães que estão aqui no YouTube, tá? Muito obrigada. Segunda-feira que vem a gente tem mais um Pergunta pra Ju. E se você quer ter suas perguntas respondidas por mim, né? Aí tem que ser minha aluna, entra lá na comunidade do Facebook, o link tá aqui na bio. E quem faz parte do meu programa também pode me fazer perguntas aqui, eu respondo. Toda semana eu tenho esse encontrinho aqui com as minhas mamães. E para vocês também, porque a dúvida de uma sempre ajuda a dúvida de outra. Então até segunda-feira que vem, às 11 horas, e mais um Pergunta pra Ju.